seguindo no movimento variado na vertical, movimento variado, movimento na vertical, lançamento vertical. Então, nós vimos na aula passada a subida de um corpo. Agora nós vamos ver as características. Quando ele atinge a altura máxima, qual a tendência do corpo natural? Cair até o solo. O que acontece na descida? Então, como eu falei, a convenção que eu fiz na subida de sinais, eu mantenho na descida. Isso é importante, tá? Portanto, vai tratar de um movimento retilíneo uniformemente variado acelerado. Por quê? Agora eu estou analisando. Continuamos com o nosso espaço inicial zero no solo. Ele atinge a altura máxima. A velocidade final dele, quando atingir a altura máxima, se torna igual a 0 metros por segundo. Agora, o G continua negativo, que continua em sentido contrário à minha orientação, é negativo. Agora, a minha velocidade de descida, ela vai ser agora o quê? Negativa, porque também está contrário ao sentido que eu adotei. Então, o G continua negativo, vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, e a minha velocidade de descida será negativa, porque está contrário à minha orientação. Tá certo? Adotada no início do exercício. Então, a queda vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado acelerado. Por quê? Porque ele parte do H máximo de 0 metros por segundo e começa a acelerar até atingir o solo. Então, a sua velocidade vai aumentar no ponto do H máximo até atingir o solo. Tá certo? Então, nós vamos usar essas grandezas para resolver esses itens que nós temos aqui à frente. Ok? Então, qual é o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo? Qual é o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo? Tá certo? Quando o corpo retorna ao solo, tá certo? Ele retorna à posição inicial, ao S0. Então, a posição final dele na descida vale quanto? 0, porque ele parte do H máximo, tá certo? E termina o movimento no S0 igual a 0. Por isso que a posição final é igual a 0, tá certo? De acordo com as minhas convenções de sinais. Cheguei numa equação de segundo grau em que eu tenho duas raízes, T1 e T2. Então, vamos ao Bhaskara, tá certo? Portanto, delta é B ao quadrado menos 4AC. Repito, este A eu estou convencionando como A maiúsculo, porque não é o A da aceleração da equação do S em função do T. É o A do Bhaskara, tá certo? Efetuando-se o delta, eu tenho que ele chega a um valor de 100. Daqui eu vou tirar as raízes de acordo com Bhaskara. Os dois tempos. O T1 e o T2. Tá certo? Então, o T1, eu cheguei ao quê? Ao valor numérico 0. Não serve, ele não vai demorar 0 segundos para descer, tá certo? Por mais rápido que seja o corpo, então não faz sentido. Então não serve o T1 igual a 0. Vamos para o T2. Usando as fórmulas do Bhaskara, eu chego em 2 segundos. Ele demora para retornar ao solo no tempo de 2 segundos, tá certo? Então, o que nós temos a deduzir? Deduzir que o tempo para retornar ao solo envolve o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, esses 2 segundos é a soma de 2 tempos, o tempo de subida e o tempo de descida. Tá certo? Porque se é o tempo para retornar ao solo, para retornar ao solo, ele teve que subir e descer. Então, aqueles 2 segundos corresponde ao quê? A um tempo de subida igual ao tempo de descida igual a 1 segundo. Somando-se os dois, até retornar ao solo, eu chego a 2 segundos, tá certo? Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida igual a 1 segundo. Isso tem que ficar bem claro, ok? Agora, a velocidade do corpo ao tocar o solo. A velocidade do corpo ao tocar o solo. Então, vou usar a equação horária que eu tinha
montado da velocidade em função do tempo. V igual a 10 menos 10t. As funções horárias que eu montei na subida são as mesmas equações horárias na descida. Tá certo? Portanto, V, por que eu estou substituindo V igual a 10 menos 10 vezes 2? Porque a velocidade ao tocar ao solo quer dizer que ele já subiu e já desceu. Por isso que corresponde a 2 segundos. O tempo de subida mais o tempo de descida. Tá certo? Então, substituindo, 10, tá certo? Menos 20. Então, a velocidade vale menos 10 metros por segundo. Está de acordo ou não esse menos 10? Sim, porque de acordo com a minha convenção de sinais, a descida me dá uma velocidade o quê? Negativa, tá certo? Então, está coerente. Então, vamos prestar atenção. A velocidade de subida que foi dada no início do exercício foi 10 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade de subida é igual ao módulo da velocidade de descida, que vale 10 metros por segundo, um módulo, tá? Então, o módulo da velocidade de descida é igual ao módulo da velocidade de subida, que vale 10 metros por segundo, tá certo? Então, a velocidade de subida é igual à velocidade de queda em módulo, tá ok? Com sinais contrários, porque são sentidos opostos de movimento, tá ok? Então, na próxima aula, nós veremos exatamente os gráficos, né? Tá certo? Do espaço em função do tempo, da velocidade do tempo e da aceleração em função do tempo. Tá bom? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.